Boa tarde, alunos do quinto ano E. Vamos para mais um dia de aulas remotas, hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Nossa primeira aula de hoje é matemática. Vocês hoje farão vários exercícios para recordar gráficos. Começando por este, que é um gráfico de colunas. Lembra da dica que eu dei? Quando for essas barras na vertical, que lembram postes de energia, que lembram a nossa coluna, porque está na vertical, esse é um gráfico de colunas. Quando é gráfico de barras, ele está na horizontal, tá bom? Então, olha aqui, de acordo com o gráfico, os sucos que os alunos mais gostam e menos gostam, respectivamente. Então, primeiro eu vou ter que ver o que eles mais gostam, que é uva, e depois eu vou ter que ver o que eles menos gostam, que aqui, para mim, é maçã. Então, o que eles mais gostam, uva, o que eles menos gostam, maçã. Tudo bem? A palavrinha respectivamente, eu tenho que obedecer ela, porque ela sempre vai aparecer nessa ordem. Respectivamente é porque eu preciso primeiro do que mais gosto e depois do que menos gosto. Senão, por exemplo, eu ficaria com uma alternativa errada, tá bom? Aqui na sequência eu tenho outro gráfico de colunas. Aqui é de restaurante. Vamos ver aí as refeições de um restaurante. A pergunta é, conforme o gráfico, os meses que apresentaram mais de 200 refeições foram. Então, eu olho para a linha do gráfico, ele está numerado aqui, ó. Nesse eixo vertical, eu tenho a quantidade de refeições. E no eixo horizontal, eu tenho os meses. Então, mais de 200, olha, onde que as nossas colunas ultrapassaram 200? Foram nos meses de julho, agosto e setembro. Julho, agosto e setembro, que é a alternativa D. Aqui eu tenho um outro gráfico de colunas. Olha aí, a seleção que marcou mais gols e a que marcou menos gols, respectivamente. Quer dizer que tem que ser nessa ordem. Marcou mais gols, eu tenho aqui Brasil com 216 gols. E a que marcou menos gols? A França, apenas com 102 gols. Mais um gráfico de colunas. Olha aí, o time de futebol que tem a preferência dos estudantes. Acho que esse gráfico tá errado, hein? Porque o time preferido só pode ser o Corinthians, né, gente? É o melhor que tem. Mas olha aqui, aparece o Flamengo como time preferido dos alunos. Aqui eu tenho um gráfico de colunas, mas ele tem sempre uma comparação de dois dados. Aí eu tenho que prestar bem atenção, porque comparo o quarto e o quinto ano. Então, em qual dessas escolas há o maior número de alunos no quarto ano? Na escola 1, tá igual, ó, 30 no quarto e 30 no quinto. Na escola 2, eu tenho 90 no quarto e 70 no quinto. Na escola 3, eu tenho 80 no quarto ano e 60 no quinto ano. Na escola 4, eu tenho 70 no quarto ano e 100 no quinto ano. Mas a minha pergunta é o seguinte: em qual dessas escolas há o maior número de alunos no quarto ano? Então, a barrinha do quarto ano está maior aqui, ó, na escola 2. Seguindo, mais gráficos de coluna para gente. Olha aí, quantos alunos tem nessa escola? Então, eu tenho que olhar aqui, ó, a escola. Eu vou ter que fazer uma soma, eu tenho que olhar primeiro quantos alunos tem na primeira série, quantos tem na segunda série, quantos tem na terceira série, quantos tem na quarta série. Tudo bem? Faz uma continha e vamos ver o que está certo aqui. Nesse outro aqui embaixo tem a altitude de alguns morros lá da cidade do Rio de Janeiro. Aqui a minha câmera ela fica pegando bem na frente do gráfico, mas aí na apostila de vocês dá para vocês verem direitinho. Então, tá me perguntando o seguinte: o número de metros que o Morro Pão de Açúcar tem a mais que seu morro vizinho, o Morro da Urca, é de. Então, eu vou ter que fazer uma continha para descobrir, tá bom? Ó, o Morro da Urca, você vai ver quanto que tem, o Morro Pão de Açúcar, quanto que tem, tá bom? Seguindo em frente, aqui em cima a gente tem também um gráfico de colunas. Gráfico de colunas cai muito no Saresp, tá bom? É uma das habilidades muito cobradas no quinto ano.
fácil de interpretar. Nesse gráfico aqui, no eixo vertical, eu tenho a quantidade de chuvas, no eixo horizontal, eu tenho os meses do ano. Então, eu tenho que ler, porque aqui ele está me perguntando uma interpretação do gráfico. Janeiro foi o mês com a menor quantidade de chuvas? Ó, não foi. O mês com menor quantidade de chuvas foi junho. Em fevereiro choveu mais do que abril? Vamos ver. Fevereiro 600, abril 800. Então também está errado. A diferença entre a quantidade de chuvas dos meses de março e junho foi de 500 litros? Março e junho, não, foi mais. O mês de março foi o mês em que mais choveu? Sim, então é uma interpretação do gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de linha. Aqui é o mesmo procedimento para a gente analisar, tá bom? Olha aqui, o gráfico mostra o peso da dona Carlota, que foi variando, ela foi emagrecendo. Em maio ela tinha 76 quilos, em junho 68, manteve até julho, depois ela engordou um pouquinho, foi para 72 e agora em setembro ela chegou aos 64. E aí eu tenho que ver as alternativas corretas. Ó, sempre perdeu peso no decorrer dos meses? Não. De junho a julho ela não perdeu, ela manteve. E depois ela ainda deu uma engordadinha, então tá errada. Ela sempre ganhou peso? Não, nem sempre ela ganhou peso, ela perdeu também. Ela manteve constante seu peso de junho a julho? Olha aqui, sim. Depois na D, ela perdeu 15 quilos de maio a setembro? Foi 15. Faz uma continha aí. Aqui eu tenho um outro gráfico de linhas, olha bem, para mostrar os carros no estacionamento do shopping, turma. Então, olha aí, às 10 horas, 150, ao meio-dia, aproximadamente 175, aqui às 14 horas, 200, às 16 horas, um pouquinho acima dos 150, às 18 horas, 150, às 20 horas, aproximadamente 125, e às 22 horas, aproximadamente 175. As perguntas: em qual hora do dia houve a maior quantidade de carros estacionados? Olha bem, foi aqui, foi às 14 horas. Qual hora do dia houve menos carros estacionados? Foi aqui, ó, às 20 horas. Quantos carros havia no estacionamento às 10 horas da manhã? 10 horas da manhã, 150 carros. E às 18 horas? Ó, 18 horas também, 150 carros. Das 18 horas às 20 horas, aumentou ou diminuiu a quantidade? Ó, das 18 às 20, diminuiu. O que houve no estacionamento das 20 horas às 22 horas? Ó, o número cresceu. Das 20 horas às 22 horas, o número de vagas, né, o número de carros lá dentro, ele cresceu. Aqui, nós vamos falar um pouquinho de estatística, de tabela. Então, eu tenho uma tabelinha aqui falando sobre os filmes e as novelas. Ó, as meninas, das meninas da sala, que tem 35 alunos, 8 meninas gostam de filme e 13 gostam de novela, totalizando aí 21 meninas. Os meninos, 11 gostam de filme, 3 gostam de novela, totalizando 14 meninos. Quantos meninos preferem assistir filmes? Quantos meninos? Então, olha aqui. Os meninos, 11. Quantas meninas preferem assistir filme? Olha aí, as meninas, 8. Quantos alunos preferem assistir filmes? Ó, o filme tá aqui. Então, 19 alunos preferem assistir filmes. Quantos alunos preferem assistir novela? 16, tá aqui. Quantos meninos e quantas meninas há na classe? Então, ó, tem 21 meninas e tem 14 meninos. Bem facinho. Aqui embaixo a gente tem uma tabelinha com as estações do ano e as pessoas que foram visitar a cidade de Londrina. Então, no verão, Londrina recebeu 1.148 visitantes, no outono recebeu 1.026, no inverno 1.234 e na primavera 1.209. Em qual estação teve mais visitas? É o número maior. Cadê o número maior? 1.234. Foi no inverno. E para terminar aqui, né, turminha, a tabela abaixo informa a distância entre Bauru e outras cidades brasileiras.
Das cidades que aparecem na tela e que está mais longe de Bauru então vamos ver. Qual que é o número maior aqui, ó? 919. Então, Brasília está mais distante de Bauru. Aqui embaixo, a minha câmera pega de novo em cima da tabelinha, tá, gente? Mas a gente vai ter que ver qual é o candidato mais votado, olhando para a tabela. Prontinho, um beijo. Quem não pode assistir a aula ao vivo, assista o vídeo para fazer as atividades. Mas quem puder, segue o nosso link depois, entra na nossa aula ao vivo, porque é muito legal. A gente bate papo, a gente faz as atividades, a gente vê algumas matérias que está com dificuldade e retoma. Então eu espero vocês lá depois. Um beijo!